Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 24, no número 17, cujo título é Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Bem, gente, estamos na quarta parte, porque eu considero quarta parte. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos. Eu tenho que explicar a vocês que, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes. Por quê? Porque nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos, ok? Um pouco mais ou um pouco menos. Sendo assim, eu divido os capítulos por parte. E por que eu considero um estudo? Porque eu não somente leio, eu dou as minhas opiniões sobre as informações que os espíritos nos trouxeram. Nem sempre eu concordo com aquilo que eles falam, ok? Bem, dito tudo isso, vamos então dar continuidade. Número 17, ele fala o seguinte: sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos neste dia, e exultai de alegria, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque foi assim que seus pais trataram os profetas. São Lucas. Bem, está querendo dizer aqui o seguinte: aqueles que serão esculachados porque acreditam em Jesus, né, serão desprezados, etc e tal, para esses que, né, pregam o nome e a palavra de Jesus, ficar satisfeito em ter, não se aborrecer com isso, ok? Agora vamos ver o que fala o número 18. Chamando a si o povo e seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer vir após mim, que renuncie a mim mesmo. Carregue sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. Com efeito, que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Aí quem falou isso aqui foi Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36, Lucas, capítulo 9, versículo tal, São Mateus e São João. Todo mundo fala mais ou menos isso aqui, ok? Então, gente, todo mundo não. João, Lucas, Mateus e Marcos, né? Bem, o que está querendo dizer aqui, né? Para seguir a Jesus, você tem que deixar a tua vaidade, o teu orgulho, as suas coisas de lado, aquilo que realmente todos nós temos. Foi basicamente isso que ele quis dizer aqui. Assim eu entendi isso. Vamos lá, número 19. Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por causa de mim, porque por isso sereis recompensados no céu. Estas palavras podem ser traduzidas assim: sede feliz quando os homens, por sua má vontade a vosso respeito, vos propiciam a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porque o mal que vos fazem reverte em vosso proveito. Lamentai-os, pois, pela sua cegueira, e não os maldigais. Quer dizer, lamenta que eles ainda não consigam entender, mas nem por isso devemos maldizer essas pessoas. Ele continua aqui. Depois ajunta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Quer dizer, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe suscitará. Porque aquele que quiser salvar a sua vida e seus bens, em me renegando, perderá as vantagens do reino dos céus,
ao passo que aqueles que tiverem perdido tudo neste mundo, mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da sua coragem, da sua perseverança e de sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus disse, já recebeste a vossa recompensa. Quer dizer, aquele que prefere as coisas da matéria do que prefere as coisas do espírito, já recebeu a sua recompensa. Quando ele começa aqui falando, ó, depois de pergunta, aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Isso, olha como isso aqui é importante, gente. Para vocês verem como é que tem pessoas cegas em todas as religiões. Não tem exclusividade aqui não, tá? Todas elas, inclusive o espiritismo. Aquele que quer me seguir, carrega a sua cruz. Ou seja, a religião não veio para tirar o peso de ninguém, não. Aquilo que você tem que fazer, né? As tuas obrigações que você tem que fazer é a tua cruz. Qual é o nosso compromisso com a vida, né? Então, nós viemos aqui na vida para quê? Para aprender e ser útil. Não é só aprender, não. Você vai aprender. Bacana. Vamos aprender com a própria vida, muita coisa. E ser útil. O que é ser útil? Né? Bem, ser útil é você repassar o que você aprendeu. Você está sendo útil. Você ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, quando você puder ajudar. Então você vai continuar carregando a sua cruz. Tem gente que pensa que vai entrar na religião e vai se livrar dos problemas. Não vai, gente. Os problemas vão acontecer, vão continuar acontecendo. Qual é a diferença, então? A diferença é que se você entrar numa religião, você vai encontrar respostas, apoio para lidar com a situação. Vocês entenderam? Não vai tirar as coisas que você tem que aprender por si só, não. Mas vai te ajudar a saber lidar melhor com os problemas. Isso é carregar sua cruz. Ninguém entra numa religião e consegue se livrar dos seus karmas, vamos botar assim, né? Das suas obrigações. Se você está pensando assim, se alguém pensa assim, essas pessoas estão enganadas. Aí entra na igreja, na religião, seja ela qual for, e pensa, como as religiões falaram que Jesus veio para pagar nossos pecados. Seria uma grande... Aquela palavra com Jesus, né? Se Deus tivesse feito isso com Jesus, ele veio aqui para pagar os nossos pecados. Então a gente pode fazer bastante besteira, né? É uma grande mentira. Uma grande mentira que muita gente acredita. Então quando a pessoa pensa que Jesus veio para pagar, né, os nossos pecados, a pessoa não tem motivo para se consertar. Ou seja, Jesus já sofreu por nós. É o que as religiões falam. Com exceção do Espiritismo. O Espiritismo não fala isso. Ok? Mas a maioria das religiões entendem Jesus dessa forma. Jesus veio para pagar os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. Ele deu o sangue dele, né, que é o vinho, e deu o corpo dele, que é a carne, que é a hóstia, né, o pão. Então ele fez tudo isso, ou seja, ele pode fazer bastante besteira, que Jesus já resolveu a tua situação, está resolvido. Isso não existe, minha gente. Isso não existe. Ok? Jesus veio aqui para nos trazer informações, nos ajudar na caminhada. Não veio para tirar o peso de ninguém. Aqui está bem claro. Isso daqui não está no Evangelho segundo o Espiritismo, não. Somente. Está também na Bíblia, né? No Novo Testamento. Aquele que quer me seguir, carregue sua cruz. Ok? Então vamos passar a seguir. Vou virar a página, só um minuto. Bem, gente, o que acontece aqui? Eu observei que acabou o capítulo de número 24. Vocês estão vendo aí? Agora vamos para o número 25. Buscai e achareis. Estou mostrando aqui, ó. Então, como só tem 9 minutos, geralmente eu encerro, né? Quando termino o capítulo. Mas não tão cedo assim, né? Com 9 minutos apenas. Então, vou dar continuidade. Capítulo de número 25. Buscai e achareis. Vai falar sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu. Não vos inquieteis,
pela posse do ouro, ok? E vai começar falando sobre ajuda-te e o céu te ajudará. Número 1. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Quem falou isso foi Mateus. Então, basicamente, ninguém, nenhum pai, né, ou mãe, vai dar uma coisa errada para o filho. O filho pede um alimento, vai dar uma cobra, uma serpente? Não vai. Não é verdade? Então, se nós que somos imperfeitos não fazemos isso, imagina como Deus iria, né, agir para conosco, para com nossos pedidos. Mas tem que saber pedir também, né? Vamos lá. Número 2, ele fala o seguinte: sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Não é isso? Se correspondem. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Vocês estão vendo? Então é natural, né? O progresso é fruto do trabalho. Se você não trabalhar, você não tem progresso. Claro que não, né? E você trabalha, você faz o quê? Começa a usar a sua mente, sua inteligência para aprimorar no seu trabalho. É um processo natural. Uma coisa leva a outra, não é verdade? Então, gente, sobre essa máxima aqui, buscar achareis, né? E vamos entender o seguinte: tem que saber o que estamos buscando, o que estamos querendo, né? Se você busca confusão, vai encontrar, não vai? Se você vai para a rua, não está com uma turma de gente que vai beber muito para fazer bagunça, balbúrdia, vai encontrar confusão, você vai encontrar, não vai? Então nós temos que saber o que iremos procurar, certo? Ter mais razão, né, sobre aquilo que devemos procurar. Ele continua aqui. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Né? No início, quando ela estava lá no início da nossa humanidade, né? Queria se proteger e poder sobreviver e se alimentar. Era basicamente isso. E ele continua aqui. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. Quer dizer, Deus nos deu essa centelhazinha, né? Desejo de querer sempre melhor, o melhor, né, para a gente. E ele continua aqui. É este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz a descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, por quê? Que sempre queremos, né, o melhor, bem-estar, né, nosso bem-estar, o melhor para a gente, mais facilidade no trabalho. E a gente vai buscando sempre uma forma de lidar mais facilmente com as coisas. Quando ele fala aqui, deixa eu voltar só naquela parte ali em cima, quando ele fala pedir, né, e vos será dado, buscar e achareis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa parte aqui, é muito importante que você saiba o seguinte.
Você pode pedir a teu guia espiritual ajuda, pode pedir a Jesus Cristo, pode pedir a Deus, pode pedir o que você quiser do lado bom, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos entender errado. Mas as partes boas, de coisas que para você são boas, não são ruins, tipo, eu quero ficar rico, eu quero ganhar na loteria. Pede. Eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar uma herança, uma fortuna enorme. Pede. Eu quero ser rico, quero ter um emprego onde o patrão me pague milhões, um emprego maravilhoso. Peça, eu quero ter uma ótima esposa maravilhosa, eu quero ter um marido maravilhoso, eu quero ter filhos maravilhosos. Peça tudo que você quiser, meu amigo. Peça tudo. Porém, saiba que você receberá sempre aquilo que lhe é necessário. Sabe, tem gente que fala assim, a gente fica pedindo para ganhar na loteria a Deus. Isso daí é coisa da matéria. Pede, qual é o problema? Você acha que Deus vai ficar bolado, chateado contigo? Vai ficar bolado que você peça alguma coisa que para muita gente é absurda, mas você quer aquilo, você pede, qual é o problema? O problema não está em você pedir. O problema está em você ficar bolado porque não recebeu. Né? Porque acha que Deus não te deu porque você... Enfim, Deus está te castigando por alguma coisa ou te punindo. Então, minha gente, peça o que vocês quiserem pedir. Peça ao seu guia espiritual. Pede ao seu guia espiritual para te dar o número da cena do jogo para você ficar milionário. Pede. Não tem problema não. Mas uma coisa é certa. Você só vai ganhar na loteria, só vai receber se Deus estiver na tua programação reencarnatória. Ok? Se não tiver, você não vai acontecer. Então tem que ter essa noção. Como é que você vai saber se você veio nessa vida na tua programação você ganhar na loteria? Você vai ganhar na loteria se não jogar? Não vai, nunca. Aliás, eu conversei com meu irmão hoje sobre isso. Que de vez em quando joga, coisa e tal. Eu falei, quem não arrisca não petisca. Ou seja, como é que tu vai saber se vai ganhar ou não? Eu não jogo sempre. Eu não jogo mesmo. Muito raramente faço um jogo qualquer que seja. Não porque eu acho que eu não mereço, não. Mas de vez em quando eu faço. Se eu tiver que ganhar, eu ganho. Se eu não tiver que ganhar, eu não sei, não vou ganhar. Mas eu sei se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar. Não, sei o que está programado? Não sei, eu tenho a menor ideia. Né? Então peça o que você quiser pedir. Mas você tenha a consciência que receberá sempre aquilo que de fato lhe for necessário. Ok? Ele continua aqui. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Ok? Então vocês estão vendo, já que o nosso progresso realmente é bem pequeno, de cada vida a gente consegue avançar um pouquinho, né? Então, minha gente, para chegarmos onde estamos com a inteligência que nós temos na atualidade, sobre a compreensão da vida, sobre certas coisas que são certas e erradas, não é verdade? Sobre o que devemos ou não devemos fazer, as nossas intuições, se nós não tivéssemos vivido quanto já vivemos no passado, a nossa inteligência estava igual o homem lá da caverna, nascendo querendo matar um bicho para comer e entrar numa caverna e se proteger, né, dos inimigos. Estaria assim até hoje, se fosse só uma vida, não teria evolução nenhuma. O progresso e a evolução só acontece porque essas mesmas almas que vieram na caverna, que aprenderam a lidar mais facilmente com aquelas condições, voltam na outra vida com mais habilidade. E assim sucessivamente até chegarmos aonde estamos. E olha bem quanto tempo tem, né? Pois é. É tão pouquinho que a gente avança, por isso que demora tanto. Mas não tem nada que seja anormal. É tudo um processo natural, ok? E ele continua aqui. As almas, indo-se cada dia para não mais voltar, se fosse o caso, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, aquilo que eu falei, né? Tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com seus progressos realizados, numa vida anterior, claro,
e adquirindo cada vez mais alguma coisa, né? É assim que ela passa gradualmente da barbárie, né, à civilização material e desta à civilização moral. Quer dizer, nós estamos aqui numa civilização material e alguns atravessando para a civilização moral. Vocês estão entendendo? Agora, é por isso que a reencarnação não tem como não ser acreditar na reencarnação, não existe a menor possibilidade. Porque se toda a vida viesse um espírito novo e ignorante, a gente não teria saído da caverna. A gente não, né? Nem sei, a gente não ia ter outra vida, nem sei para onde teria ido. Mas estará sempre planeta aqui, ó, homem da caverna. Um espírito novo que não sabe porra nenhuma, na caverna. Aí ele vai embora, vai lá, não sei para onde, vem outro novo, de novo, outro espírito vai vir mais uma vez só, na caverna. Não vai passar ensinamento para ninguém, o filho dele não vai aprender nada. Não é verdade? Uma vida dá para aprendendo muita coisa? Não, não dá. Essa que é a verdade. E ele continua aqui. Se Deus houvesse isentado o homem, né, do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Tá vendo? O cara, para ficar com o corpo sarado, ele não tem que fazer exercício? Pois é. Imagina se você nascer e desde os seus primeiros dias ficar sentado numa cadeira. Ia atrofiar tudo, perna e braço, claro. E ele continua aqui. Se o houvesse isentado do trabalho, da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal, que foi o que as nossas primeiras vidas como seres humanos. Por isso, fez-lhe do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito, e serás recompensado, segundo o que tiveres feito. Então, gente, não é assim na vida de relação humana. Você, patrão te paga porque você trabalha e produz. Quanto melhor você for como empregado, melhor será o seu salário. Não é assim na vida? Como não seria na parte moral? Não é verdade? A mesma recompensa. O que você faz da parte material, tu é bem sucedido aqui, vamos botar assim, né? E da parte espiritual? É a moral, meu amigo. É o que você faz pelos outros, a tua abnegação, o teu carinho, o teu amor, tua compaixão, tua piedade, teu perdão, tua falta de vaidade, seu combate, né, à tua vaidade, ao seu egoísmo, ao teu orgulho. Tudo isso aí é coisa moral. Isso não recebemos. Um homem reconhece outro homem porque ele é bonzinho. Por acaso tem salário para quem é bonzinho? Alguém recebe algum dinheiro, alguma casa aqui na terra? Ah, fulano é bonzinho. Então o governo vai dar uma cara para esse cara que é bonzinho, que ajuda todo mundo. Isso não acontece aqui, minha gente. Ah, então é inútil? É inútil aqui, mas não é inútil de total, porque receberemos essa recompensa onde? Do outro lado. É mais do que natural, né, gente? Não tá difícil de entender isso? Eu acho que não, né? Vamos lá. Número 4. É pela aplicação desse princípio que os espíritos nos vêm poupar. Não, nos vêm não. Deixa eu repetir. É pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Que tem muita gente que fala assim, por que o destino não conta isso pra gente? Por que o destino faz isso pra gente? Por que o destino não traz a cura dessa doença ou daquela doença? Porque, se for dar tudo de bom beijar, tá de brincadeira, né? Não é assim? Tá de brincadeira. A gente, quando vai trabalhar, não tem que estudar para exercer determinada profissão? Ou você chega numa empresa e fala assim, me dá a ferramenta aqui e me ensina. Não, tem que fazer um cursinho, meu amigo. Não é assim que a banda toca. Então é a mesma coisa. Fica o nosso encargo de desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral e tudo mais. Ok? Ele continua aqui. Se assim fosse, né, se o Espírito trouxesse tudo, né, para a gente e desse de mão beijada,
Então ele continua. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer, lógico, né? O que não gosta de trabalhar, não gosta de se esforçar, né? Não gosta de estudar e por aí vai. E os filhos, toma aqui, cara, vai ficar rico, pronto. Seria um absurdo, né? E o mais ignorante ia se tornar o quê? Tornar-se sábio de graça, sem um esforço qualquer, né? E um e outro se dar o mérito do que não teriam feito, né? E um outro era dar mérito para os caras que não tiveram mérito nenhum. Não fizeram por merecer. E eles continuam falando. Não, pois o Espírito não vem isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz, dizendo-lhe, caminha e chegarás. Encontrarás pedra sobre os teus passos. Olha e tirarás tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Tá vendo? É a cruz que lemos lá, né? Deus não veio para tirar a cruz de ninguém, não foi? Que falou no outro estudo que fizemos anterior a esse capítulo? Pois é. E ele continua aqui, número 5. Sob o ponto de vista moral, aquelas palavras de Jesus significam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força de resistir ao mal, e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar, e como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pede bons conselhos, e não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela vos será aberta, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso sereis abandonados à vossa própria sorte, e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Tal é o sentido dessas palavras. Procurai e achareis. Batei e se vos abrirá. Bem, gente, olha como uma coisa é interessante, né? O que orgulho tem a ver com isso, né? Quando ele fala aqui. Será uma punição do vosso orgulho. Sabe quanto tempo eu levei para observar que eu era tão orgulhoso que eu achava que eu não precisava pedir nada a Deus? E de vez em quando eu ainda sou assim. Vocês estão pensando que eu não penso assim ainda? Não, eu tenho que me virar, não tenho que dar trabalho para ninguém, muito menos para Deus. E não peço. Hoje eu já sou menos estúpido, né? Compreendo um pouco mais isso. E peço a Deus ajuda e força para seguir em frente. Peço ajuda. Hoje eu não estou no mercado de trabalho, estou aposentado, mas eu, quando era jovem, sabe, não parava nem para pensar em Deus, não. Não digo jovem não, mais novo, eu trabalhava que não condenado, e trabalhava de olhos fechados. Sabe aquele burro, aquele cego? Né? A gente bota aquele Antônio, que é aquela guia que bota no cavalo para ele não se assustar com as coisas que tem do lado, e só olha para frente? Pois é, era eu. Trabalhava igual um burro, igual um cavalo. Só para frente, trabalhando, não pensava em nada, não pensava em mim, não pensava em nada. Meu nome era trabalho. Sabe, não pedia. Por que eu não pedia? Exatamente por questão disso, do orgulho. Era muito orgulhoso. Não, resolve, eu consigo. Sozinho, eu não preciso de ninguém. Eu não falava, eu não precisava de Deus, mas eu não estava nem aí. Porque eu achava que eu era dinâmico, podia resolver tudo. E com isso eu consegui uma porção de problemas, consegui uma porção de inimigos, eu consegui uma porção de dificuldades. Mas para mim, sinceramente, seja como for, eu não fui aquilo que eu não poderia ser. Eu fui o que eu podia ser, certo na parte certa e na parte errada. Porque se eu fosse melhor, eu teria feito melhor. E se eu fosse pior, eu teria feito pior. Então, no final de tudo, eu saio dessa vida com uma vasta experiência de convivência, de conflitos, de confusões, de tanta coisa que eu vivi, tanta experiência, né? Do certo, do errado, das consequências. Eu aprendi muito. Eu tenho certeza absoluta que na próxima vida, não digo que vai ser fácil para mim não, mas
muitas das dificuldades que eu atravessei na vida atual, que eu não consegui resolver, na próxima vida eu vou conseguir resolver com mais sabedoria, porque eu vou baixar minha arrogância, conforme fala aqui, né? A minha arrogância, meu orgulho, principalmente, e saber pedir ajuda. Estou querendo aprender a ser humilde. Isso eu estou tentando. É uma coisa que nós devemos parar para pensar, né, um pouco sobre isso. Bem, gente, então nós estamos terminando o nosso estudo de hoje. Estamos batendo os nossos 30 minutos de boa, que acabou, né, numa ideia, né, sobre ajuda-te e o céu te ajudará. E depois será a segunda parte desse capítulo, nosso estudo, que vai falar, observar os pássaros do céu, que eu alimento, etc e tal, nessa parte, tá? Pra gente não se desesperar, porque, bem, enfim, vamos ler depois e a gente desenvolve essa ideia de pensamento, né? Sobre os pássaros do céu. Quero dizer para vocês que nós estamos, assim, tipo, estamos no capítulo 25. Eu, sinceramente, nunca gravei isso, nunca, mas eu vou ver aqui quantos capítulos faltam. Deixa eu ver aqui, até que capítulo vai isso, né? Porque eu nunca parei para pensar. Capítulo 28, aqui 28, continua. Vamos até o capítulo 28. Tá bem no finalzinho, ó. Tá vendo? Já lemos dessa parte toda aqui, ó. Então tá bem no finalzinho. Faltam 3 capítulos. Então, sendo 3 capítulos, uma média de um capítulo a cada 4 publicações, 2. Eu sei que um mês, talvez no máximo, a gente acabe de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Acabe de ler, não, de fazer o estudo, né? Leitura e estudo Evangelho. Sendo assim, o próximo livro que nós vamos botar aqui para a gente estudar junto, né? Eu considero isso um estudo conjunto de vocês e eu aqui, desse lado, vai ser o livro dos médiuns. O ano passado, ou retrasado, eu coloquei o livro dos espíritos, ok? Então, a próxima, quando terminar aqui o Evangelho, eu vou começar a postar, da mesma forma que eu coloco o Evangelho aqui 2 vezes por semana, e às vezes até mais. Eu vou fazer com o livro dos médiuns, ok? Vai ser mais ou menos isso também. Vai ficar no lugar desse aqui, do Evangelho, 2 ou 3 vezes por semana ou mais, ok? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.